Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, te encha de paz, refrigério e alegria da salvação. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo de número 3, não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Certamente, ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. O primeiro conselho do texto que lemos hoje é: não tenhas inveja do homem violento, quer dizer, do homem mau. E ainda, não escolha nenhum dos seus caminhos, quer dizer, não imite o homem violento, não seja imitador da pessoa má, não escolha nenhum dos seus caminhos. Depois, porque o perverso é abominável, quer dizer, é uma pessoa que Deus detesta as suas atitudes, mas os sinceros ele tem com eles intimidade. Quer ter intimidade com Deus? Seja sincero na sua vida terrena, seja sincero com o próprio Deus. Observe a intenção das suas atitudes, a intenção das suas escolhas e a intenção do seu coração aí dentro de você, em tudo que você for fazer. A intenção mostra qual é a verdade que habita em você. Então, seja sincero. Isso vai fazer com que Deus tenha intimidade com você. O sincero, ele automaticamente está se purificando de toda falsidade. O sincero, ele está abrindo mão de todo jeitinho para ganhar vantagem de forma mentirosa, de forma hipócrita, de forma fraudulenta. A sinceridade, ela nos purifica e automaticamente cria uma comunhão de Deus conosco, uma intimidade. Intimidade. O que é ser íntimo de alguém? É conhecer segredos, conhecer coisas, fatos que outras pessoas não têm acesso, não conhecem. Deus está prometendo para a pessoa sincera conhecer os seus segredos. Quais são os segredos de Deus? São inúmeros. Quem sou eu para sabê-los? Mas alguns nos são revelados. Segredos da Bíblia, alguns segredos do céu, alguns segredos do próprio Deus de coisas que estão para acontecer no seu futuro. Ele pode ministrar, falar no íntimo do seu coração. Livramentos que Deus pode te dar, Ele pode te antecipar falando no íntimo do seu coração e depois confirmando no seu dia a dia tudo aquilo que Ele te falou. Isto é intimidade. Deus tem intimidade para quem é sincero. Ainda diz o texto: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. O que é o ímpio? O ímpio é aquele que conhece a verdade, conhece o caminho, mas ele escolhe a transgressão. Ele escolhe o erro, ele escolhe o caminho que Deus condena. Esse é o ímpio. Então a Bíblia diz que a maldição do Senhor habita na casa do ímpio. Por quê? A Bíblia diz que maldição sem causa, ela não pega. Mas aqui está dizendo que a maldição habita na casa do ímpio. Por quê? Porque ele conhece o caminho, ele conhece a verdade, mas escolheu a transgressão. Por isso, a maldição o persegue. Está dentro da sua casa. Portanto, o conselho de Deus é: seja obediente, anda no caminho do Senhor, viva o propósito do Senhor, faça a vontade do Senhor. Olha o que diz o verso 34. Certamente Deus escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Quem são os escarnecedores? São os que têm a zombaria na boca, zombadores. São os críticos da fé, são os críticos da vida das pessoas, são aqueles que se escarnecem das coisas sagradas, são aqueles que escarnecem de quem faz a obra de Deus.
Quanta gente perde o tempo falando mal de pastor, de líder espiritual, seja quem for. Quanta gente perde tempo falando mal da vida dos outros. Nós temos tantas questões na nossa própria vida para resolver, para que perder tempo e energia falando mal da vida dos outros? E a Bíblia diz ainda lá em Coríntios, Paulo ensinou para a igreja que os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Quem fala mal dos outros, tem esse vício, não vai herdar o céu. A pessoa fofoqueira, maldizente, não tem lugar na presença de Deus. Ela tem que mudar de atitude para ter a presença de Deus em si. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Quem são os sábios? Os sábios aos olhos de Deus, aqueles que escolheram viver na terra o propósito de vida que Deus estabeleceu para eles. E qual é o propósito de vida que Deus estabeleceu para nós? Uma vida de bênçãos, uma vida de maravilhas, uma vida de consolo do Espírito Santo, uma vida direcionada por Deus. E tudo isso acontece quando nós começamos a obedecer ao Senhor, a temer ao Senhor. E o temor de Deus nos faz desviar do mal. O propósito de quem teme a Deus é agradar ao Senhor. Eu quero orar por você, para que Deus lhe dê sabedoria, para você fugir de toda aparência do mal e desfrutar das bênçãos do Senhor. Pai maravilhoso, glória, graça, paz, refrigério, saúde, cura, prosperidade, Deus, intimidade com o Senhor. O Senhor venha trazer sobre a vida dos teus filhos nesse dia de hoje, quebrando todas as barreiras espirituais na vida e no caminho dos teus filhos, ó Pai, no nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia.